Olá, pessoas queridas, fico muito feliz e grata por você estar aqui neste encontro, porque é um encontro para os corajosos e humildes. Eu vou fazer uma reflexão. Você já teve ou tem a coragem de chegar numa pessoa próxima a você e fazer a seguinte pergunta: você poderia me dizer quais são os defeitos que você observa em mim? Então, essa pergunta é necessário coragem e humildade para encarar partes não agradáveis que temos dentro, admitir e reconhecer que elas existem. Pois é, hoje eu vou falar de uma camada feia, prejudicial, baixa e até repugnante que está aí dentro de cada ser humano e que é a nossa natureza inferior ou o eu inferior. Fique firme por aqui, compartilhe com amigos e familiares, se inscreva no canal se esses entendimentos forem úteis para você. Vou explicar o que é o eu inferior, expor algumas características peculiares dele para que a gente possa entender melhor, que são os defeitos que trazemos e por que é importante identificar e como dominar o eu inferior, que está funcionando e atrapalhando realizarmos o que mais desejamos, que é a saúde, o bem-estar, o contentamento, a harmonia nos relacionamentos, prosperidade na vida espiritual e material, tudo aquilo que a gente deseja muito. Então vamos lá, vamos iniciar com o eu inferior. O que é o eu inferior? O eu inferior são as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos negativos. É importante saber que é um núcleo de força criativa, só que é negativa. É um centro criativo separado do bem, do amor de Deus. Então é o mal que gera o eu inferior, que se volta contra nós e contra os outros. O mal também está dentro do ser humano, assim como o bem, mas muitas vezes o mal não é nem reconhecido e nem encarado. O mal, ou o eu inferior, ele se manifesta através dos nossos defeitos. É uma camada intensa de força e de negatividade e de energia, mas é centrada em si mesmo, portanto ela é densa, ela é pesada, prejudica, causando danos a si e também ao próximo, ao meio ambiente, no social e familiar causa dor, prejudica, e na vida como um todo e para todos os envolvidos. E por esse fato, o eu inferior é perigoso, mas é também muito excitante e energiza de uma forma assustadora. Imagina uma briga, o quanto que tem de energia aí. Então, mesmo achando a violência repugnante, ficamos atraídos por ela. Por exemplo, as notícias trágicas de jornais, as audiências de filmes e novelas quando predominam a maldade do vilão. Vocês já observaram quando acontece algo monstruoso e perverso? Como essa notícia se alastra com muito mais facilidade do que uma boa ação. Mesmo que essa boa ação seja uma obra grandiosa, ela não se destaca tanto quanto a violência, a perversidade e a mentira. Isso é muito visível, né? Quando estamos vivendo a maldade ou a negatividade, ou quando o eu inferior está funcionando,
seja no coletivo ou no individual, significa que estamos sendo conduzidos por essa força negativa, portanto, estamos separados da nossa integridade. Estamos bloqueando, impedindo que o fluxo amoroso, verdadeiro, sábio, que é a presença do eu superior, e essa parte é que escolhe os atributos divinos que nós também temos dentro. E quais são as características do eu inferior? O eu inferior é endurecido, é rígido, odeia mudar e dominar a si mesmo, adora dominar o outro. O outro é que tem que fazer as mudanças para que então eu possa me sentir feliz. Quando eu estou desejando dominar o outro, não estou interessada em dominar os meus interesses egoístas. O foco está em dominar o outro para submetê-lo às minhas ambições, aos meus próprios caprichos e interesses. Isso é uma característica do eu inferior. Outra característica é quando eu quero conseguir o que eu quero, mas sem desejar pagar preço nenhum. E não somente me refiro ao preço financeiro, mas também não querer dar nada, seja colaboração, cooperação, colocar o empenho, a boa vontade, nada. É ser mesquinha, egoísta, e tudo isso está implícito no desejo de não dar nada de si, o melhor de si. E o egoísmo, ele não está integrado ao princípio universal de dar e receber. E esse é também uma característica bastante comum do eu inferior. Quando eu me coloco num nível de autoimportância, com muita vaidade, orgulho pessoal, me considero mais ou melhor que os demais, mesmo não manifestando externamente, é a presença do eu inferior. Quando me coloco no centro, onde todos e tudo tem que girar ao meu próprio benefício, quando me torno autocentrada e ultra individualista, egoísta, é a presença do eu inferior. Quando manifesto atitudes de hostilidade, competitividade, disputas com rancor, não enxergando o outro com direitos e possibilidades, quando me separo do outro com o escudo da maledicência, da fofoca, da rivalidade, do criticismo, é atuação do eu inferior. Quando tenho apego ao controle que quero exercer sobre o outro, o que o outro faz, ou então também o apego a enxergar o outro como se fosse inimigo. E se o outro é um inimigo, tenho que estar alerta para ou me retirar, fugir, ou então atacar com agressividade ou maldade, e isso é a presença do eu inferior. Vingança, amargura, inveja, ciúmes, fraqueza, hipocrisia, mentira, desonestidade, dificuldades de enfrentar os fatos com sinceridade e muito mais. Essa é uma energia distorcida e destrutiva, que é o núcleo gerador da negatividade, do mal, e é o mal que cria as disfunções do corpo, as perturbações sociais, familiares, as doenças físicas, as doenças mentais. Essa energia existe em cada ser humano, segura essa. E é claro, em graus diferentes e de acordo com o desejo real e verdadeiro de se desenvolver espiritualmente, se aperfeiçoar. Tendemos a não querer enxergar essa parte e essa camada pesada
que cheira enxofre e muito desagradável, né? E tendemos a colocar no outro, a projetar no outro e não olhar essa parte que existe dentro de nós, que está funcionando, tendo consciência ou não da existência dela. Somente quando nós nos auto-observamos com sinceridade e honestidade, é quando percebemos que não estamos totalmente livres e purificados dessa parte negativa. E aí você deve estar perguntando, e como que nós podemos eliminar o eu inferior? Nós vamos dissolvendo, à medida que nós vamos observando. O objetivo principal do desenvolvimento espiritual é transformar o eu inferior, é a transformação do eu inferior. Aperfeiçoamos, nos aproximamos mais de Deus por fazermos escolhas voluntárias de cultivar os frutos espirituais, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fé, a aceitação, o perdão, a doçura, a temperança, todos esses atributos e qualidades divinas. A cada transformação dos erros, defeitos que temos, nós nos abrimos a uma quantidade cada vez maior de energia positiva, boa, benéfica, fluida, ampliando a vitalidade, a saúde, o bem-estar. A visão interna vai se ampliando, o amor e a verdade vão fluindo livre e espontaneamente, receberá esclarecimentos e os seus sintomas e problemas vão gradualmente desaparecendo. Adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa.
invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. E como eu quero me curar de mim, eu domino o eu inferior. Como dominar o eu inferior? Para dominar o eu inferior é através do eu superior. Com essa força espiritual, você cresce na medida que aprende a ser absolutamente honesto consigo mesmo. A força espiritual cresce na medida que você aprende a ser absolutamente honesto consigo mesmo, consigo mesma. O momento que admitimos o eu inferior é um momento sagrado, porque significa que houve uma escolha decisiva para a sua transformação. E isso é muito importante. É um desejo de conquistar o ponto espiritual mais elevado. Quando honestamente aceitamos que o mal está atuando e prejudicando a si mesmo, a vida, aos outros, através das negatividades, é quando podemos decidir cortar o mal pela raiz. E o mal provoca o sentimento de infelicidade. O sentimento de infelicidade por sentirmos espiritualmente separados de Deus, que é o amor, a sabedoria para lidar com os desafios da vida. Somente quando localizo e percebo as imperfeições que provocam o mal em mim, que me separa dos outros e de Deus, é quando é possível transformar a energia feia, pesada, que causam tantos sofrimentos para si e para todos os envolvidos. Então, ao utilizar práticas de autoobservação, a aceitação que aí existe um defeito, que aí existe uma maldade, né? A confissão e o perdão. É possível, então, transformar o eu inferior em uma energia positiva e construtiva, através também de atividades diárias, né, de autoobservação, observando uma e outra vez com coragem, com otimismo, né, com confiança, humildade e espírito de descoberta. Você vai aprendendo a cada vez mais ser honesto e verdadeiro para consigo mesmo, para consigo mesma e para com a vida. E esse é o maior poder de transformação que temos para com o eu inferior. Concluo esse encontro com uma frase de Jesus muito instrutiva e poderosa
para dominar e transformar o eu inferior. Obriga a tua natureza mais baixa a obedecer à tua natureza mais elevada, como tu obedeces aos teus superiores. Reverencia a bondade e exalta a verdade. Escolha o belo em lugar do feio. Ama os teus semelhantes e busca a Deus com plenitude de coração, pois Deus é o teu Pai no céu. Jesus é o livro de Urântia, está no livro de Urântia, no documento 132, tópico 4, parágrafo 6. Te desejo uma semana iluminada, repleta de bênçãos do Criador. Abraço afetuoso. Até a próxima semana.